gostaríamos de, nesse momento, pontuar alguns pontos aqui neste texto que todos nós conhecemos. Eu acredito de que desde o mais novo convertido que recebeu a Cristo esses dias, aquele que tem mais tempo na igreja já se deparou com esta escritura. E meu pai, meu saudoso pai, sempre dizia: meu filho, ande pelo caminho que você conhece. E é bom a gente andar pelo caminho que a gente conhece, que a gente não se perde, não é, irmãos? Glória a Jesus. Mas aqui está, meus queridos irmãos, sem muitas delongas, aquilo que Tiago, na exortação à paciência, me parece que a última vez que eu estive tratei sobre paciência, e não é sobre este fato que gostaríamos de uma vez mais tratar, mas desejo perceber neste capítulo de número 5, e especificamente a observação do versículo 13, 14 e 15. Esses 3 versículos, gostaria de focalizar ele a observar, se o Senhor nos ajudar a trazer uma palavra à igreja dele nesta tarde. A palavra do Senhor nos diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungido com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quantos dizem amém? Amém. Meus irmãos, esse texto reporta-nos a perceber, dentro desta exortação, porque é uma exortação à paciência, e nós vamos destacar nesta ocasião 2 pontos de forma inicial. O capítulo de número 5, versículo 13, há 2 interrogações. Primeiro, trata aquele que está aflito. Para o aflito, a recomendação bíblica é: ore. Ore. E no segundo ponto, no versículo 13, diz: está alguém contente? Contente? Cante louvores. Então, 2 palavrinhas que é interessante a gente destacá-la nesta oportunidade: aquele que está aflito e aquele que está contente. Posso crer de que todos nós aqui estamos observando esse texto, e quem sabe algumas pessoas entraram aflitas pelas portas deste santuário. E eu acredito de que a grande maioria, posso não ter dúvida nesta ocasião, entraram contentes. Então, coaduna, confirma a veracidade das Escrituras com relação a essas 2 palavras que citamos no texto do versículo de número 13. Orar não é tarefa fácil, se bem que oração, eu quero vos dizer nesta ocasião, que se constitui um prazer, um privilégio, o crente, o servo de Deus, está diante do Senhor. Posso acreditar desta forma, de que todos nós assim interagimos neste momento de paz. Mas, não sendo tarefa fácil, requer um esforço, requer dedicação, requer desprender-se de alguma coisa, e é interessante a percepção nesta mesma ocasião. E o segundo ponto que citávamos, o ato de louvar, cantar louvores, orar e cantar. Eu não sei se é pedir muito, mas se for, me tolere nesse instante. Diga assim: orar, cantar. Primeiro se destaca o aflito. A aflição não é algo fácil. Eu sei de que pode ter dezenas de irmãos que entraram nesta oportunidade, a este culto de adoração, que chegaram com diversas aflições. Quem sabe questionando Deus a respeito de alguma coisa, e quem sabe até, em meio à aflição, o desespero invadiu o ser, invadiu a vida.
Mas a Bíblia responde todas as coisas. Eu amo a Bíblia porque é a palavra de Deus e ela responde todas as coisas. E eu creio de que a resposta de Deus está aqui nesta tarde para o louvor de sua glória. Aleluia. Eu estava lendo no Salmo, por favor, Salmo de número 72. 72. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, versículo de número 12: porque ele livrará ao necessitado quando clamar. Necessitado quando clamar. Como também o aflito e ao que não tem quem o ajude. Perceba, Tiago declara-nos, no versículo 13, na primeira parte do capítulo 5, ao aflito, a recomendação é orar, orar. O salmista, neste salmo que acabamos de ler, 72, trata, queridos irmãos, daquilo que é o necessitado que clama, necessitado que clama. E na segunda parte do texto, confirma o que citamos em Tiago capítulo 5, versículo 13, a primeira parte. Porque escrito está, neste verso 12, na segunda parte, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Se percebe de que, em alguns momentos da nossa existência, pelo menos eu creio de que todos nós temos experiências, todos nós que aqui estamos. Se você não tem, se prepare para ter a sua experiência com Deus também, glória ao nome do Senhor. Mas todos nós precisamos desfrutar dessas experiências com o Senhor Deus para o louvor de sua glória. Primeira razão porque falo desta forma é que o necessitado, ele sente a necessidade, eu fui redundante, mas é isso mesmo, o necessitado sente a necessidade de clamar. E a Bíblia nos mostra em Jeremias capítulo 33, versículo de número 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então se percebe de que a Bíblia nos dá apoio nesta percepção desses versículos que acabamos de ler, de que a aflição é nossa. E eu posso entender nesta ocasião, pela veracidade das Escrituras, de que o Senhor, Ele está atento ao aflito. Você não vai sair daqui da mesma forma. O Deus que está atento, Ele vai dar um abraço na sua alma também. Eu creio desta forma. Quantos podem crer comigo nesta tarde? Mas perceba de que o verso 12, a segunda parte diz, como também ao aflito. Irmãos, a Bíblia vai nos mostrar diversas pessoas que passaram por momentos de aflição, momentos fechatórios, momentos em que pensava estes de que não ia chegar do outro lado daquilo que era a proposta do Senhor à sua vida. E a gente poderia destacar muitos outros, mas eu queria destacar nesta ocasião que escrito está no livro do Gênesis. Por favor, Gênesis capítulo de número 21. E especificamente, queridos irmãos, o versículo de número 10. Vejamos o que diz a palavra do Senhor e gostaria de comentar este texto também. Nos diz, e disse a Abraão, o que foi que ela disse a Abraão? Diga depois de mim assim, deita fora esta serva e o seu filho. Porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Você já percebeu o texto? Eu acredito que já. Você já meditou nesse texto? Acredito que sim. Mas perceba aqui, eu queria mastigar devagarinho com vocês esta palavra que é de Deus. Primeiro nós vamos perceber a vida de um servo obediente, um servo autêntico, um servo verdadeiro,
um servo de que em tudo respeitou Deus e as suas orientações. E quem é este servo? Abrão. Diga assim: Abrão. Abrão era um servo que respeitava as orientações de Deus. E pelo fato de ser servo que respeita as orientações de Deus, no capítulo 12 do livro do Gênesis, nós vamos perceber a proposta de Deus para este servo Abrão. Essa palavra Abrão significa pai exaltado. Então, um pai exaltado respeitava a orientação divina e seguia à risca. É gostoso, é prazeroso respeitar a orientação divina, porque tudo vai dar certo. E eu quero vir da parte de Deus vos dizer aqui nesta tarde: já está dando certo para a sua vida e para a sua casa. Glória a Deus. A Bíblia diz de que este servo obediente a Deus, quando Deus lhe chama, lhe faz uma proposta. E em tudo este servo foi obediente. Vejamos, por favor, nesta ocasião, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, pai exaltado: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma... Olha Deus falando com Abrão, o pai exaltado: saia depressa da sua terra, da sua parentela, da casa de teus pais, para uma terra que eu vou te mostrar. Aí agora vem as promessas. Versículo 2 diz: e far-te-ei uma grande nação. Deus tinha um projeto na vida do servo Abrão. Olhe para cá só um minutinho, nesse instante. O projeto que Deus tem para você não é somente você especificamente, é você e a sua casa, é você e a sua família, é você e os teus. O projeto de Deus é excelente para a sua vida nesta tarde também. Eu quero vir da parte do Senhor para vos dizer nesta ocasião de que os projetos de Deus não vai cair por terra, porque Ele é Senhor. Ele manda em cima e manda embaixo. Ele reina de eternidade a eternidade. Ele é Deus, e o projeto dele vai ser concretizado a partir de agora na sua vida também. Glória a Deus. Far-te-ei uma grande nação. Deus estava dizendo: eu vou fazer de você, pai exaltado, uma grande nação. Eu vou abençoar você, eu vou engrandecer você, e você vai continuar sendo uma bênção. Eu não sei se você pode olhar para o irmão ao lado, diga para ele aí: você é uma bênção. Do outro lado, com ousadia, diga para ele, para ela: você é uma bênção. Você é uma bênção porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Você é uma bênção porque a bênção de Deus está sobre a tua casa. Você é uma bênção porque a bênção de Deus está sobre a tua congregação nesta tarde festiva para o louvor da glória de Deus. Ninguém pode invalidar. Era séria raça. Eu estou sentindo graça de Deus no 49º aniversário desse ciclo de oração, e vai marcar a história de muitos crentes para o louvor da sua glória, a começar do púlpito. A nave, a igreja, os servos de Deus recebem da parte do Senhor nesta tarde também. Vou fazer você uma bênção. Vou abençoar você, vou engrandecer você, e você vai estar sempre no centro da minha vontade. Mas passa-se um período, passa-se um tempo. Que promessa de Deus, irmãos. Tem um tempo e tem um modo.
promessa de Deus existe um tempo e um modo. Mas veja, meus queridos irmãos, de que Deus começa a descortinar para o Pai exaltado. Versículo de número 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da... Olha o que Deus está dizendo. O Pai exaltado escutar isso da parte do Senhor Deus. O Pai exaltado, quando se prontifica, Deus agora dizendo a ele: eu vou fazer tudo isso na sua vida. Mas existem coisas, irmãos, que acontecem conosco, de que em alguns momentos, se a gente não vigiar, a gente tenta ir por um caminho mais fácil. E deixe-me falar a vocês nesta ocasião, a gente deseja dar uma ajuda a Deus. Deus, eu vou te dar uma ajudinha aqui. É sobre esse aspecto que traz prejuízo depois. Se você está no centro da vontade de Deus, pode descansar, porque Deus sabe o que faz na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E a ajudinha que Ele dá é a preocupação que Ele tem. Vejamos, por favor, para não ficar somente nas palavras, abra a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, viu, irmãos? Versículo de número 5 do capítulo 15, 5 de Gênesis. Mas veja o versículo 2. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será chamado meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isto por justiça. Olha o segredo do Senhor para a vida do Pai exaltado. Ele disse: Senhor, eu não tenho. Está lá Eliezer. Eu acredito que o Senhor vai concretizar nele. Não. O que Deus prometeu ao servo dele foi mais além do que o pensamento dele. O que Deus está falando hoje aqui nesta tarde está indo mais além do que o teu entendimento. Servo de Deus, levanta a tua cabeça, porque essa história não vai finalizar assim. O Deus do Pai exaltado é o Deus que se revela a você através desta ministração na tarde deste dia. Não vai terminar assim. Deus te diz nesta tarde, porque Ele é o Senhor da tua vida, e você se comprometeu a obedecer a palavra dEle. Deus disse ao Pai exaltado: venha cá fora, venha cá fora. Sai da pinga. Olha para o céu, conta as estrelas, se as pode contar.
acredito que Abraão, o pai exaltado, quando sai e que olha para os céus e que vai contar as estrelas, irmãos, ele não teve condições de contar, perdi a conta, não tinha condições. Aí Deus agora entrando nesse cenário na vida do pai exaltado, porque Deus queria fazer dele pai da multidão, pai das nações. Ele diz ao servo dele: assim será a tua semente. A tua semente vai ser assim, não vai ter como contar. E tem aqui a revelação de Deus em continuação para nós. O Deus do Pai exaltado é o mesmo Deus que trata com o seu povo aqui em Caetés nesta tarde. Levante-se, esta aflição vai passar. Esta angústia já tem data marcada pelos céus para finalizar. Esse desespero que deixa o teu coração acelerado e que você pensa que vai parar e vai perecer, nem vai parar e nem vai perecer, porque o Deus do Pai exaltado está aqui falando ao seu coração. Ele vai continuar batendo e pulsando o sangue na corrente, e para o louvor do Senhor Deus Todo-Poderoso, nas tuas veias. Deus disse: assim será a tua semente. Eu não sei se você pode dizer depois de mim. Diga assim: assim será a tua semente. Mas ele se agoniou, irmãos. Ele se apressou. Ele quis ajudar Deus. Concorda com Sara. E no acordo que se faz, tinha uma serva chamada Agar. E na concordância entre si, olha, possui Agar e vai Deus fazer o que ele te disse. Mas não foi assim que Deus disse. E quando Deus diz, as coisas, irmãos, se encaixam direitinho. Pode passar o tempo que for. O que Deus disse vai se encaixar direitinho. Não adianta pressa, não adianta agonia, não adianta desespero, não adianta nada disto. O que adianta é esperar no Senhor. Perceba de que o texto nos mostra, queridos irmãos, de que Deus faz essa promessa e ele creu. Diga assim: creu ele no Senhor. Você está crendo? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja um pouco pitoresca, irmãos. Tem hora que a gente ora tanto e não acredita naquilo que estamos fazendo no altar, na oração, irmãos. Não somos movidos por fé, mas nesta tarde o Espírito Santo está nos convidando. Venha cá, entre no seu quarto, feche a sua porta, porque eu quero revelar a você. Você que é obediente, entra no quarto, fecha a porta e o Senhor começa a descortinar. Eu vou fazer assim, porque eu me agradei de você. Eu vou proceder assim, porque eu te prometi lá atrás. Eu vou designar desta forma, porque o desígnio é meu, vem de minha parte. E você vai cantar, porque a aflição o Senhor já está dissipando ela, desfazendo ela aqui nesta tarde. Eu estou crendo nesta palavra. Quantos estão crendo comigo nesta tarde? Está sendo dissipada a aflição. Está entrando um renovo na sua vida. Irá séria.
Deus é Deus. Que faz o que a gente não pode fazer, mas não queira ajudar Deus. Ele possui Agar. Nasce Ismael. Me permita avançar aqui um pouco. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, de que no tempo que o Senhor havia estabelecido, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara o que tinha falado. Visita, o Senhor fez a Sara. E o texto também diz de que o Senhor, como tinha falado, assim procedeu a Sara. No versículo 2 do capítulo 21 de Gênesis nos diz: concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Quem falou não foi Deus? Então Deus se responsabiliza com aquilo que Ele fala. Eu vou repetir isso aqui. Quem falou não foi Deus? Deus se responsabiliza com aquilo que Ele fala. Ele não precisa de jeitinho, de arrumadinho, não. O que Ele falou, Ele é capaz. Ele tem capacidade de fazer, irmãos. Aleluia. Mas a Bíblia diz, meus queridos irmãos, no versículo de número 3: e chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E ele fez todos os procedimentos. Versículo de número 4, versículo de número 5. E a Bíblia vai nos mostrar, meus queridos irmãos, de que no versículo 6, a Bíblia, a palavra de Deus, Deus fala aqui, neste versículo 6, o seguinte: Deus me tem feito riso, por isso que se coloca o nome Isaque. E todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E disse mais, o versículo de número 7: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? No versículo de número 8 diz: e cresceu o menino e foi desmamado. O menino cresceu. Tudo no tempo de Deus é bom. Tudo no tempo de Deus é suave. Tudo no tempo de Deus é gratificante. Tudo no tempo de Deus é gostoso, é prazeroso para o louvor da sua glória. E o tempo de Deus está chegando na vida de alguém a partir desta data para o louvor da sua glória. Eu creio desta forma. Quantos podem crer comigo? Mas no versículo 9, a Bíblia diz de que viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Diga assim, zombava. Zombava. Qual é a mãe que quer ver um filho ser zombado? Se for crente, vai orar e jejumar, não é, irmão? Sim ou não? Epa, fale forte. Se for crente, vai orar e jejumar, sim ou não? Não vai querer lutar, brigar. Fique quieta. Fique bem quieta. Ela viu e disse: oxe, está zombando do meu filho. Vem cá, meu senhor Abraão. Esse menino vai estar com o meu menino. O meu menino? Zombando do meu menino. E a proposta era: joga fora. Manda embora, porque não vai herdar. Veja o versículo de número 10. E disse a Abraão, quem fala aqui é Sara, irmãos. O que é que Sara diz a Abraão? Deita fora esta serva e o seu... Que coisa, irmãos. Qual é o pai que quer ver o filho ir embora, irmãos? E ficar com um sorriso na orelha? Perceba de que o texto continua dizendo, versículo 10, 21 e 10, Gênesis 21 e 10. Porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque.
meu Isaac é herdeiro, essa serva. Mas Deus tinha um compromisso com Abraão. Essa palavrinha aqui, o significado Abraão é pai das nações, pai de multidão. Deus disse que ia engrandecer ele. Deus disse que ia fazer ele grande. Deus levou ele fora da tenda, mandou contar as estrelas. Ele não conseguiu contar porque ninguém consegue contar. E o Senhor fez uma promessa a ele. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Tem tanta gente que coloca no carro, né? No caminhão, na caçamba. Deus é fiel, mas não desfruta da fidelidade de Deus, muitas vezes. Mas nosso Deus, Ele é fiel. Pode descansar. Descanse. O Espírito Santo está nos movendo nesta tarde a descansar em Deus. Mas, irmãos, isso pareceu muito má aos olhos de Abraão por causa do seu meu filho, meu herdeiro, meu Ismael. Minha irmã, meu irmão, Deus tem compromisso com quem se compromete com Ele. Se comprometeu com Deus, pode descansar. Se você for igual a mim, você vai descansar de roncar. Deus é Deus de providência. Esta tarde é uma tarde de providência. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, de que Deus agora entra no cenário. E quando Deus entra no cenário, Deus fala com o seu servo Abraão e diz assim: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamado a tua semente, mas também o filho desta serva farei uma nação, porque é a tua semente. Deus se compromete com quem se compromete com a sua palavra. Você está entendendo o que Deus está lhe falando aqui nesta tarde? Deus está falando a você de que se comprometeu com a sua vida, e a sua história não vai finalizar desta forma. Mas Deus diz: escuta, Sara, irmão, soberano Deus, eterno Deus, dizer para o pai, escutar a voz da esposa. E a voz da esposa era: bote fora essa serva e esse menino. Esse menino é zombador. Esse menino está me trazendo prejuízo. Mas Deus diz: escuta a voz. Irmãos, a aflição aqui não foi pequena. A palavra do Senhor nos diz no versículo 14, 21 e 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e deu a Agar,
e pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi andando errante no deserto de Beceba. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. A água é vida, irmão. O odre, acabou a água. E agora, sem água, no deserto de Beceba? Vai se abraçar com a morte. Mas Deus sempre chega no momento que a gente necessita. Deus está chegando no momento exato, na hora correta. Eu quero vir da parte de Deus vos dizer aqui, nesta tarde, de que a hora de Deus chegou e Ele está agindo em seu benefício. Mas a aflição era tão grande de Agar, de que ela deixa o menino longe. E diz a Bíblia no versículo 17, de que ouviu Deus a voz do menino. Diga depois de mim assim, por favor. Deus ouviu a voz do menino. Mas a Bíblia diz de que Deus ouviu, mas bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande... Deus repete, irmãos. Há uma repetição aqui, versículo 13 e versículo de número 18. Deus disse que ia fazer dele uma grande nação, porque era semente do amigo dele, era semente de Abraão. Deus se compromete com quem se compromete com ele. Mas perceba de que o texto diz de que o Senhor agora abriu os olhos, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. O problema era água. Água não é vida. Não acabou a água, não ia perecer, não ia se abraçar com a morte. Quando o Senhor tira as escamas dos olhos e a aflição vai passando, porque quando Deus fala, não tem aflição que fique, irmãos. Quando Deus fala, nenhuma aflição fica. A enfermidade bate em retirada, o aflito fica contente, fica saltitando de alegria. É o que Deus vai fazer com você, com você, com você, com você. Deus vai fazer conosco, para o louvor de sua glória. E eu creio. Quantos podem crer comigo nesta tarde? Aleluia! Mas o texto diz, meus irmãos, de que agora Deus abre os olhos. E o poço de água estava bem juntinho, bem pertinho. A aflição é tão grande que até a água a gente não sabe onde tem, irmão. A aflição é tão grande que a gente fica com os nossos olhos escamados. Mas está repreendido nesta tarde toda a aflição. Essa mas não, Deus vai providenciar outra, mas esta a partir de hoje já caiu por terra. Levante sua mão e diga alguma coisa ao seu Criador, porque a aflição desta tarde já caiu por terra. O nome dele está sendo glorificado na sua história, na sua história, na sua história. Mas a aflição, irmãos, ao aflito deve-se orar. Está aflito? Ore. Tem gente, irmão, que muitas vezes não querem orar. Aí Deus sabe como colocar na oração. Deus traz a aflição. Você não quer orar, não? Toma aflição. Aí você vai aprender o caminho da oração.
Quero concluir nesta oportunidade observando essa primeira palavrinha, aflição. Está alguém aflito? Ore. E concluo nesta tarde vos dizendo o seguinte: Deus sabe o caminho para que possamos nos desprender e vir orar diante dele. O cativeiro durou até hoje. Assim diz Deus. Hoje você estava cativa, estava cativo, estava num cativeiro, mas hoje Deus te tira deste cativeiro. Você vai cantar e vai dizer o quanto Ele é maravilhoso para com a sua vida e para com a sua história. Hoje foi o dia que o Senhor te tirou do cativeiro. Busque com intensidade. Ore com bastante entusiasmo. Se derrame diante do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é Deus sozinho e Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele é o Senhor Deus sozinho. Ele está sendo glorificado nesta tarde por você. E a tua casa, Deus está dando a direção nesta tarde para o louvor da sua glória. Recebe esta palavra que vem do trono do Senhor Jeová. Hoje foi o dia de Deus. Hoje os céus entrou em ação e o Eterno, o Deus de Abraão, Pai exaltado, que modificou o seu nome para Abraão, Pai das nações, é o Deus que estabelece a vontade dele na sua vida. Está aflito? Ore. Mas não tem quem ajude. Deus é o teu ajudador. Deus é o teu ajudador. Ele te levanta nesta tarde e diz: seja forte, seja corajoso. Você é meu valente. Eu não investi em sua vida em vão. Ereira séria camba silha sileio sou sou. A caia séria. O Deus que tira da aflição é o Deus que coloca em lugar de destaque, porque Ele se agradou da sua atitude e da sua posição. Ora, ora, ora que melhora. Se oração fosse alimento, qual seria o seu peso hoje, meu irmão, minha irmã? Poderia existir pessoas obesas, porque existem irmãos e irmãs que ora mesmo. Mas infelizmente poderia existir pessoas cadavéricas, porque tem gente que não quer orar. Eu disse que oração é algo prazeroso para o crente que ama o seu Deus.
Mas nesta tarde o Senhor está tirando aqueles que estavam na aflição e está colocando em um lugar alto. E você vai jubilar cantando louvores ao Deus Todo-Poderoso. Deus se agradou de nós. Deus se agradou de nós. Deus se agradou de nós. Sai os demônios da frente, porque Deus vai passar e a igreja vai passar com Ele para o louvor da sua glória. Recebe graça nesta tarde. Recebe renovo nesta tarde, porque Deus se agradou, se agradou, se agradou, se agradou, se agradou.